eu vou falar um pouquinho sobre a evolução do SUS. As nossas entrevistas contam com pessoas de mais ou menos 20 anos de idade de diferença, e através dela a gente vai tentar pontuar algumas diferenças de época em relação ao sistema. O SUS, quando foi criado em 1988, ele atendia apenas pessoas que contribuíam com a Previdência Social. Hoje já atende todas as pessoas sem nenhum tipo de discriminação. Também, um tempo atrás, a saúde era tida como a ausência de uma doença. Hoje já envolve vários fatores que contribuem com a qualidade de vida. Também, logo que foi criado, no seu desenvolvimento, ele atendia cerca de 30 milhões de pessoas. Hoje já atinge 152 milhões de pessoas. Vou falar um pouco sobre a saúde pública no Brasil. Ela tem sido marcada, então, por sucessivas reorganizações administrativas e também edições de novas normas a cada ano. Então, até 1988, a saúde pública ficava a cargo do Instituto Nacional de Saúde Médica da Previdência Social, que era o INAMPS. E era coisa para poucos, porque estima-se que somente em torno de 45% da população tinha acesso e era atendida pelo governo em meados dos anos 80. Então, as pessoas que trabalhavam de carteira assinadas, elas sofriam um desconto no seu salário, e isso lhe dava acesso a seu atendimento, nos hospitais próprios do INAMPS ou também em hospitais conveniados. Os dependentes desses trabalhadores também tinham direito de serem atendidos. Quem patrocinava, quem financiava esse sistema era o governo e também algumas empresas. Então, o restante da população pagava do seu próprio bolso pelo atendimento, e também por consultas, exames ou cirurgias. E quem não tinha esse dinheiro, eles contavam com caridades de hospitais filantrópicos ou simplesmente ficavam desassistidos de saúde. Então, após 21 anos de ditadura militar, entre 1987 e 1988, pela primeira vez os legisladores escreveram uma Constituição voltada para toda a população. E assim, então, estabeleceram que a saúde passaria a ser direito de todos e dever do Estado, pela Constituição Federal Brasileira. Então, em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que institui, então, os preceitos até hoje e detalha o funcionamento do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, a partir desse momento, a população brasileira passou a ter direito à saúde universal e também gratuita. E o SUS, então, atende a todos que procuram essas unidades de saúde e as pessoas que têm necessidade de um atendimento de emergência. O meu nome é Lisete Maria Catone Vicenzi e a minha idade é 67 anos e eu sou vó da Clara Vicenzi. Olá, meu nome é Yolanda, eu tenho 51 anos, sou mãe da Brenda, moro em Itaió e nasci em Joinville. Meu nome é Kevin Jamile Mastiquete e eu tenho 32 anos. No meu nascimento, minha mãe falava assim, minha avó, que eu nasci sentada em casa e assim, ela teve muita dificuldade, só com a ajuda de uma parteira que tinha antigamente. E assim, ela disse que foi bastante difícil, porque apesar que ela já era o segundo filho que nascia sentado. Naquela época não tinha hospital, não tinha recurso, era só através da parteira mesmo, da ajuda de uma parteira. Assim a avó contava, a minha mãe. E dos teus filhos? Do meu filho mais velho, do Claudinei, assim, o nascimento dele eu já tive num hospital, acompanhamento assim, muito pouco do médico, e o nascimento dele já foi mais difícil, assim, ele não queria nascer, mas não precisei de parto de cesárea, foi parto normal, assim, mas foi mais difícil.
A avó teve que pagar para ter esse parto normal? Não precisei pagar. O do Diogo daí já foi mais fácil. Eu tive o acompanhamento todo mês, quando precisava, assim. E só que daí, até por causa da minha idade, né, eu já não pude ter mais parto normal. Tive que fazer cesárea. Eu nasci em Joinville, de parto normal, nasci no hospital e na época minha mãe conta que não houve custos nenhum. Eu tenho duas meninas, a mais velha de 27 anos, na época nós fazíamos parte do Sindicato dos Trabalhadores, onde eu fiz o pré-natal dela no Sindicato dos Trabalhadores. E na época da Brenda já havia aqui na comunidade um posto de saúde, onde o médico vinha algumas vezes por semana atender, e daí eu iniciei o pré-natal ali. No segundo mês de gestação, eu tive um pequeno problema, um sangramento, onde eu fui no hospital e então foi que eu ganhei a minha primeira ultrassom. E lá descobrimos que seria de gêmeos. E no caso, daí eu perdi e ficou a Brenda, né? E nesse período eu ganhei mais duas ultrassom. Uma no quarto mês para ver como tudo estava, né? Como era uma gravidez que tinha que ter acompanhamento. Daí eu lembro que eu ganhei duas ultrassom, uma no quarto mês e uma no sétimo mês, que daí eu ganhei que não teve custo nenhum, né? E tive as duas meninas de parto normal no hospital aqui de Itaió e não houve custos, na época não houve custos nenhum. Eu nasci de parto normal, no Hospital Santo Antônio de Blumenau, e o parto foi pelo SUS. A minha filha eu tive no Hospital Regional de Rio do Sul e foi parto cesariana particular. Tive, mas bem pouco, assim, não nada do que é agora. Antigamente, assim, era máximo uma, duas consultas, mas não tinha ultrassom, não tinha nada, assim, né? Talvez até tinha, né? Pagando, indo mais pra frente, assim, mas aqui por perto não. O acompanhamento durante a gestação, eu desde o início do primeiro mês, né, sempre fui fazer o pré-natal, tive acompanhamento o tempo todo, uma vez por mês, a não ser que acontecesse alguma coisa, daí a gente ia antes, né, mas se passava tudo bem durante o mês, era uma vez por mês que eu tinha consulta sempre marcada, até ter as meninas. Assim que eu descobri que estava grávida, com 6 semanas, eu já iniciei o meu pré-natal. Eu já tinha uma ginecologista que me acompanhava, que é obstetra também, então eu continuei com ela. A cada 30 dias tínhamos uma consulta e nessa consulta já era feito ultrassom, né, no consultório. Além de a cada 30 dias a consulta com ultrassom, eu também fiz a ultrassom morfológica e a de translucência nucal. E mais os exames laboratoriais que a minha médica ia pedindo e eu fazia e levava junto nas consultas para ela, a cada 30 dias. Nos 2 últimos meses, as consultas eram a cada 15 dias, para ter um acompanhamento com o bebê, ver se estava tudo certo e se eu poderia esperar até a data marcada, né, para minha cesárea. Esse meu pré-natal e esse acompanhamento foi todo particular. Tinha acompanhamento, não tanto que nem agora, era menos, do Claudinei era bem menos, né? Tinha a carteirinha de vacinação, tinha tudo, né? E a gente só levava assim, em último caso, para os médicos, a gente não levava assim... Por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Depois do Diogo o acompanhamento já era mais frequente daí. Então, o acompanhamento das meninas, quando a gente tinha o bebê, automaticamente eles já marcavam no mês seguinte uma consulta com a pediatra. Então, uma vez por mês eu levava elas, era pelo SUS, não havia custo nenhum, tanto a Andresa como a Brenda.
a não ser que tivesse alguma coisinha antes, dor de ouvido, alguma coisa que eu precisasse levar, mas se não, uma vez por mês, um bom tempo, todo mês eu levava elas e não havia custo nenhum. Logo após o nascimento, ainda no hospital, a minha filha recebeu todas as vacinas oferecidas pelo SUS. Com 3 dias nós tivemos alta e no 7º dia nós tivemos a nossa primeira consulta com a pediatra. Após isso, a cada 30 dias nós tínhamos uma consulta para acompanhamento, né? Ver se estava tudo certo com o desenvolvimento e o crescimento da minha bebê. E essa vacina que ela ganhou do SUS no hospital, com 3 meses e 6 meses, teria que ter a segunda e a terceira dose. E quando chegou nos 13 e nos 6 meses, essa vacina estava em falta aqui em Santa Catarina. E então eu tive que vacinar ela, como nós optamos por não esperar, né, até chegar a vacina, nós vacinamos ela no particular. Olha, o gratuito do SUS, na gravidez, aí na gestação, tem muita coisa gratuita, só que tem quem não leva a sério essas oportunidades. Não procura? Não procuram também, mas tem até boas oportunidades, só que tem gente que não procura. Aqui no nosso município nós temos pelo SUS fisioterapeuta, pediatra, psicólogos, nutricionista, também vários exames, né, que a gente tem à disposição. A Brenda, inclusive, já fez ressonância dos joelhos e vários exames eles têm aqui no nosso município. Então, sobre os serviços que o SUS oferece, eu utilizei bem poucos, mas sei que ele oferece todos os serviços em relação à saúde, né? Eu moro numa cidade de 3.400 habitantes, então aqui nós temos uma unidade básica de saúde. E nessa unidade básica é oferecido fonoaudióloga, psicóloga, fisioterapeuta, médico, ginecologista, pediatra. E os serviços que eles não têm aqui o atendimento, eles dão todo o suporte de transporte, de consultas, de agendamento de consultas para os outros lugares onde tem esse atendimento. Então, assim, eu acredito que o serviço do SUS é completo, mas claro que como a demanda é muito maior, então você sempre tem que ficar numa fila de espera, agendamento, às vezes demora um pouco mais do que no particular, mas também tem todos os serviços prestados. Aqui agora tem, né, atendimento pelo SUS. E pelo SUS é assim, tem épocas boas e tem épocas ruins. Não sei se é falta de gente com capacidade de fazer essas coisas ou se é má vontade dos profissionais. A minha experiência com o SUS, no que a gente precisou, a gente sempre foi muito bem atendido. O que não tem, que é feito aqui, que é feito em Lages ou Rio do Sul, então o município leva e espera e traz de volta. O único problema é sempre a demora, né? A demora que a gente fica na fila, né? Dá o nome, às vezes vai logo e às vezes demora muito para ser chamado. Esse é o problema, né? Eu acho. Os serviços do SUS dos quais eu utilizei foram vacinas, né? As que a rede pública oferece, todas elas foram pelo SUS, só mesmo quando estava em falta eu fiz de forma particular. E agora, nessa pandemia, eu, meu marido e minha filha, nós tivemos Covid, fomos positivados, e o nosso exame e o tratamento foi todo feito pelo SUS. Fomos aqui na nossa unidade básica de saúde, consultamos com o médico clínico geral, fizeram um exame ali, e no dia que nós fomos ali consultar com suspeita, com os sintomas, eles já nos colocaram em isolamento e nos deram os remédios, né? Os remédios todos oferecidos pela unidade básica de saúde. Então, foram essas as minhas experiências pelo SUS. E esse atendimento foi ótimo, atenção total,
o médico muito atencioso, a enfermeira que fez o exame também super atenciosa. Então, assim, só elogios. E as vacinas também. Toda vez que nós precisamos vacinar, é aqui na nossa unidade básica de saúde, e sempre fomos muito bem atendidos e só elogios mesmo para toda a equipe médica, das enfermeiras, atendimento, aqui é muito bom. Às vezes, falta de explicação para a pessoa que vai procurar algo do SUS. Às vezes a primeira pessoa que tu chega e diz, eu queria a tal coisa pelo SUS, ela não sabe te informar certo, ela não sabe te explicar certo, e isso aconteceu esses dias comigo, que a pessoa enrolou e não soube explicar, e aquilo se torna complicado porque tu não sabe que rumo tomar, para onde tu vai por primeiro, isso é complicado. Eu acho que no SUS o que mais precisaria melhorar seria mesmo a questão da demora, né? Claro que é muita gente, às vezes para poucos profissionais que têm à disposição. Então, para mim, eu acho que o mais complicado é a demora mesmo, porque às vezes a pessoa está precisando logo, né, e se agrava o problema dela por conta da demora em ser chamada. Não, nunca precisei. Eu já usei o serviço de fisioterapia do SUS. Eu tenho um problema na coluna, então eu ganhei algumas sessões e fui fazer. O que eu acho assim é que, na verdade, é muita demanda para um profissional só. Né? Então ele fica talvez sobrecarregado e talvez não dê a atenção que deveria dar, né? Porque são muitos em pouco tempo, então no caso é bem atendido, mas eu acho que fica a desejar assim por esse motivo, que é muitas pessoas para poucos profissionais. Referente aos serviços de fisioterapia fornecidos pelo SUS, eu sei que tem, mas eu nunca utilizei, então eu não sei como funciona. Bom, como podemos perceber, ao longo do tempo, o SUS vem sendo utilizado cada vez mais dentro das famílias brasileiras. E esse é um princípio, é cuidar do âmbito familiar, onde muitas vezes, por exemplo, o avô começa a ter acesso a esse recurso de saúde, que tem o seu filho, e depois os netos e outros membros do grupo familiar acabam utilizando os serviços do Sistema Único de Saúde. E um dos objetivos, um dos focos, então, do Sistema Único de Saúde é abranger a família, com enfoque nos níveis de saúde primário, secundário e terciário. Muito na prevenção, como vem crescendo agora, e também no tratamento de disfunções e patologias que avançaram o nível primário, então, de atuação dos profissionais de saúde. Então, o fisioterapeuta, pelo Sistema Único de Saúde, ele pode estar inserido em determinados locais, dentro de um hospital, atuando no pós-cirúrgico de algum paciente, dentro do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde ele pode estar atuando de forma direta na promoção e prevenção da saúde, e ele também pode estar inserido nas práticas integrativas complementares que o SUS oferece. Então, o papel do fisioterapeuta principal é estar promovendo e prevenindo saúde, através da orientação das atividades diárias, onde o paciente pode estar adquirindo bons hábitos, pode estar recebendo orientações de como fazer suas atividades diárias, procurando sempre manter a qualidade de vida e para que ele possa ter uma melhora nas suas condições de saúde.